Fato. A maioria das pessoas concorda que a maioria dos políticos não é digno de confiança. Porém, a maioria dos políticos se reelege pelo menos uma vez durante a carreira política. Sem contar aqueles que se reelegem para sempre. Tem alguma coisa estranha aí, né? Isso é por causa desse negocinho aqui, ó. A Janela de Overton. Não por causa desse livro especificamente, né? Mas, enfim, eu vou explicar para vocês. Espera só um pouquinho. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Cruzado Direito, meu nome é Max e o tema de hoje é a Janela de Overton. Esse assunto é relativamente fácil de explicar o que é mais complicado é de explicar a aplicação dele. A Janela de Overton é o seguinte, ela tem esse nome porque essa sacada foi de um cara chamado Joseph P. Overton. E ela é basicamente o local onde varia a variação média da opinião pública sobre um determinado assunto. É muito simples de encontrá-lo. Imagina que eu desse a seguinte afirmação para você. Bolo de chocolate é melhor do que bolo de morango. E dentro dessa afirmação eu fizesse uma pesquisa de opinião, onde as opções fossem as seguintes. O centro zero, onde a pessoa diria assim, eu nunca comi nem bolo de chocolate, nem de morango, portanto eu não sei o que opinar sobre o assunto e eu não tenho nada a dizer. Pronto, esse é o centro zero. Um ponto mais à direita, vamos supor, direita e esquerda aqui é mais uma referência para você entender, não tem nada a ver com a política, o modelo político. Pelo menos não agora. No ponto mais uma à direita, seria assim, a pessoa diz, eu concordo com essa afirmação, mas com ressalvas. Vem uma pessoa mais à direita ainda, ponto mais 2. Ela diria, eu quase concordo plenamente, mas eu tenho algumas ressalvas. No ponto 3, viria a pessoa que diz, eu concordo plenamente com essa afirmação. De fato, o bolo de chocolate é melhor do que o bolo de morango, ponto final. E à esquerda, a mesma coisa, sendo que com raciocínio inverso. A pessoa diria assim, no ponto menos 1, eu discordo, mas com ressalvas. Ponto menos 2, eu discordo quase plenamente, mas com ressalvas. No ponto menos 3, eu discordo plenamente dessa afirmação. Portanto, o inverso dela é verdade. Eu concordo que bolo de morango é melhor do que de chocolate. Nessa representação, a coisa ficaria mais ou menos desse jeito aqui. Eu fiz um desenho porque eu não sei editar vídeo. Portanto, está aqui. Vocês estão conseguindo ver, né? Veja só. Aqui estão os extremos. Bolo de chocolate é melhor do que bolo de morango. Aqui é o extremo não. A pessoa diz assim, eu discordo plenamente. Bolo de morango é melhor do que chocolate. Aqui é o extremo sim. A pessoa diz, eu concordo plenamente. E aqui estão as variações. Ao centro zero, como eu falei. Pronto. Aí imagine que nessa pesquisa que eu fiz, as opiniões concentram-se entre extremo sim, onde as pessoas concordam que bolo de chocolate é melhor do que de morango. E de fato é mesmo. E tem também as pessoas que dizem assim, eu concordo com ressalvas. Vamos supor que a variação fique nesse ponto aí. Aí fica por aqui, ó. Aqui é o extremo de uma opinião, aqui é o extremo da outra. A janela de Overton é esse espaço médio daqui. Nesse espaço médio estão as opiniões médias. Aí você pergunta assim, só isso? É só isso. E para que serve saber disso? Conhecer a opinião pública é muito importante se você quer conduzi-la, se você quer seduzi-la, se você quer se aproximar ou se apropriar-se também dela. Normalmente empresas que querem fazer algum tipo de publicidade de nicho, eles fazem esse tipo de coisa, avaliam a opinião do público em relação ao assunto. E muitas vezes também políticos. Os políticos vão lá e veem quais as causas que estão em voga no momento. Eles vão lá e entram naquela causa e pronto, para poder angariar o máximo de gente possível para ele. É assim que caras como João Willis, por exemplo, conseguem se eleger. João Willis é o candidato do DCEzão. Ele vai numa universidade de humanas, chega lá e vê qual é a pauta de você, pessoal, tal. Ele vai lá e abraça, tá? Sem nem saber qual é o assunto direito. E sabendo disso, estando de posse desse conhecimento, como é possível você conduzir a opinião pública? Da seguinte forma, antes eu tenho que citar um caso, existe um programa do Silvio Santos chamado Tentação, um programa muito bom, aliás, que eu não sei porque não passa mais. Que nesse programa acontecia o seguinte, o Silvio Santos chegava e botava 3 portas, e cada porta as pessoas tinham que se alocar nela. E ele fazia uma pergunta. Cada porta tinha uma alternativa. Alternativa A, B e C. Aí ele dizia assim, sei lá, fazia qualquer pergunta e dizia às pessoas, pronto, vão lá e escolham suas respostas. As pessoas saíam e começavam a ocupar espaço nas portas. E o que acontecia nesse caso? Muitas vezes a pessoa, quando ia, vamos supor, para a porta B, a porta do meio, uma pessoa ia para lá, quando ela chegava na porta do meio, ela olhava para um lado e para o outro, para ver como é que estava rolando a movimentação nas outras portas. E quase sempre
a pessoa, quando via uma porta que estava mais acumulada do que a dela, ela saía da dela e ia para essa porta, quando tinha mais gente. E por que isso acontecia? Pode acontecer por inúmeras razões. O que eu estou falando aqui não é uma crítica, não. É um fenômeno normal, natural da vida humana. Porque a pessoa queria estar na porta. A finalidade do programa é o seguinte: quando o Silvio Santos dizia, vou dizer a resposta agora, quando ele dizia, as luzes acendia a luz da porta certa e as das portas erradas apagavam e fechavam. Aí as pessoas que estavam na errada perdiam, ele estava certo, continuava no programa ou ganhava o prêmio, né? A pessoa queria ir para o lado correto para poder ganhar o prêmio. Só que muitas vezes a pessoa não entendia do assunto que se tratava, não sabia do que era, ou por medo de isolamento, sei lá, inúmeros fatores, fazia a pessoa seguir para onde estava o bando, para poder ficar no centrão, para poder ser parte do grupo. E, como eu disse, isso é natural quando você não entende do assunto. Até porque eu já vi vezes, já aconteceu isso já no programa do Silvio Santos, de um cara ir sozinho para uma porta, ficar nela, todo mundo ir para uma outra, e no final quem ganhar foi ele. Porque o cara sabia o que ele estava defendendo. Isso acontece porque, se você entende do que você está tratando, a variação da janela de Overton é irrelevante para você, porque você sabe do que se trata. Você tem como provar. Se você não entende, você está à mercê disso. O que é natural, assim, como eu já disse, é normal do ser humano, isso acontece. Aí, para você entender como é que funciona esse fenômeno, como eu estava dizendo, como movimentar a janela de Overton, você faz o seguinte. Imagine que isso aqui é o centro, isso já é dentro da janela de Overton. Esse gráficozinho aqui, ó, deve estar péssimo de ver, mas presta atenção direitinho um pouquinho. Você vai ver que nos extremos tem o inaceitável, mais ao centro o radical, ainda mais ao centro o aceitável, depois o popular e o centro mesmo, que é onde fica a figura do isentão, é o moderado ou de centro. Eu botei entre aspas porque a opinião não necessariamente é moderada. Significa que ele diz que é moderado, porque ele está no centro da janela de Overton. Presta atenção nisso. Porque é o seguinte, a opinião pública, como eu falei, imagine, por exemplo, o exemplo das armas de fogo. Aqui no Brasil, a esmagadora maioria da população é favorável que o cidadão tenha porte de arma para se defender dos bandidos. A maioria da população. O que varia é assim, as condições, mas a maioria em si quer. O que é que a imprensa faz? A imprensa é contra isso, veementemente contra. Eles apresentam sempre um extremo que não existe, como se ele estivesse dentro da discussão. Eles sempre apresentam aquela figura que diz, não pode, só quem pode estar armado é as forças de segurança pública e os bandidos. O cidadão de bem não, porque senão ele vai sair se matando todo mundo. Que é só o que você vê na imprensa. Você nunca vai ver, por exemplo, Bené Barbosa no meio do jornal da Globo dando uma surra em quem é a favor do desarmamento. Aí o que acontece? O extremo, o debate público, a janela de Overton real está aqui, mais ou menos aqui, assim, entre concordo veementemente e concordo com ressalvas. O centro da janela de Overton é isso aqui, ó, que é onde está exatamente o isentão. Naturalmente seria isso. Só que o que é que eles fazem? A pessoa, a mídia, claro que isso requer um trabalho de mídia, requer um trabalho de relações públicas intenso, é muito dinheiro gasto, e eles vão mover um extremo de maneira artificial. Eles vão começar a implantar, injetar essa opinião daqui, ó, e fazê-la aparecer como uma opinião também relevante no debate, algo que se deve levar em questão. E o que acontece? Essa figura de centro aqui, essa figura, o isentão, o dito cujo isentão, a figura moderada, ele é a posição mais maleável que existe. Por quê? Porque, mais uma vez, eu vou pegar esse gráfico. Porque quando você movimenta, se você tem um extremo aqui já certo, se você movimentar esse extremo, você automaticamente movimenta o centro. Ou seja, o isentão é a figura mais alienada que existe, ela é a mais manipulável de ser. Porque ela sempre quer encontrar a opinião média sobre tudo. É por isso que aquele seu amiguinho que diz assim, não, eu sou sensato, eu sou isento, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou de centro. É por isso que ele sempre é de esquerda. Porque aqui no Brasil a nossa mídia é esquerdista, vai trabalhar sempre criando um espectro esquerdista. E por isso que você sempre vai ouvir a mídia falando que uma pessoa que não for tão de esquerda, por exemplo, se você for a favor de bandido preso, você já é extremista de ultra radicalíssima direita. Porque você está num espectro falso. Você não é extremista, você é só uma pessoa normal. Bem, essa é a maneira de você manipular a janela de Overton. Ainda ficou um monte de ponta solta, tinha tanta coisa que eu queria falar, mas eu não quero passar de 10 minutos. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer coisa, deixa uma dúvida aí embaixo que eu vou explicando na medida possível, beleza? Forte abraço para vocês e até a próxima.